E aí, pessoal, eu sou o Éder Pessoa e depois de algum tempo, algumas semanas, essa correria normal do dia a dia, estamos de volta aqui, eu e Regi, com mais um bate-papo, mais um... agora, na verdade, é um bate-papo um pouco diferente, né, Regi? Tudo bem com você, antes de mais nada? Tudo certo e aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí, né, cara, às vésperas praticamente, né? Faltam alguns dias, a ansiedade só cresce e a gente finalmente assistimos filmes todos. Então era Pelo menos os inevitável que a gente 10, né, viesse aqui indicados, dar né? uma, os indicados, 10 indicados, viéssemos aqui dar aquela opiniãozinha do que a gente mais gostou, né? Fazer um vídeo Exatamente. diferente, né? Exatamente, aí é isso, né? Como a gente já tinha comentado a respeito dos 10 indicados a melhor filme, né? Aí a gente bateu esse papo e, bom, vamos fazer então uma tier list para a gente colocar na ordem de preferência e tal. Obviamente, a gente vai bater nesse papo e aí a gente vai falando aqui. Deixa eu até colocar aqui, e aí a gente vai falando, ó, vamos ver para a gente chegar num consenso, eu e Regi, para a gente colocar, ó, acho que esse aqui pode ser obra-prima, esse aqui pode ser excelente, bom, muito bom e bom. Antes da gente começar a falar que o Oscar no domingo que vem, tá? E a gente vai fazer uma live, né? E aí vamos trocar essa ideia ao longo da. Enfim, vai rolar a premiação. Vocês fiquem aí com a gente, que a gente vai bater nesse papo, falando a respeito dos vencedores e tudo mais. Então é isso. Vai ser legal, vai ser muito bom essa troca também com vocês. Torcendo, obviamente, pelo agente secreto, com toda certeza, né, Regi? A torcida total, agente secreto, a gente vai estar lá comentando categoria a categoria, na velocidade em que o Oscar nos permite, com aqueles, né, as paradas que dá para a gente conversar, trocar uma ideia e tal. E eu acho que vai ser bem bacana a experiência aí, o pessoal vai gostar. Exatamente. Ó, o início da cerimônia, pelo que eu vi aqui, está previsto para as 20 horas, horário de Brasília. Então, mais ou menos nesse horário, no Instagram também, o arroba site Cinema e Séries, eu vou deixar também, vou fazer uma arte e tudo mais para especificar qual hora, mas por volta das 20 horas a gente já começa a live e aí vai à noite aí para bater esse papo com vocês também. Bom, para quem não conhece essa tier list aqui, então nós temos os 10 indicados ao Oscar, e aí é isso, vamos bater nesse papo e chegar num consenso. Marty Supreme, por exemplo, ele está em qual dessas faixas? Obra-prima excelente, muito bom e bom. A gente até tinha um regular antes, né, Regi? Mas aí, pô, é sacanagem, porque nenhum desses 10 filmes, de fato, é regular. Acho que, aliás, muito longe disso, né? Gosto é muito particular, né? A gente que assiste Oscar e filme há muitos anos, a gente entende alguns critérios que levam o filme, a gente analisa coisa a coisa, Sim. coloca às vezes até um pouco o pessoal de lado, né? E tenta entender a parte técnica da coisa, né? O que levou o filme a ter essa indicação. Então, assim, é difícil entrar num regular. Eu acho que esse ano teve uma seleção muito boa de filmes, a Exato. melhor dos últimos anos aí. Então, isso ajudou também. Eu acho que não tem nenhum regular, na minha opinião. Então, eu falei para Sim. você, né? De bom para cima e ainda bem, né? Exato, exato. Ainda bem. O último que eu assisti foi Bugônia e, assim, é interessantíssimo e é o Yorgos Lanthimos, né? Para quem conhece as maluquices desse diretor, é mais um filme dessa filmografia dele. Mas eu tinha comentado antes do Marty Supreme, a gente vai fazendo uma ordem, não necessariamente nessa ordem que tá aí. Eu tinha falado do Marty Supreme, acho que a gente pode começar falando sobre ele. Eu vou colocar, por enquanto, no bom aqui, só para mostrar que a gente está falando dele, tá? Não necessariamente que ele é bom. Mas, Regis, você quer falar um pouco a respeito desse filme? Vamos lá. Eu achei o Arte Supreme um filme quase sem defeitos técnicos, É, interpretativos, de direção. Eu acho que é um filme que veio para ficar. É um filme que será lembrado por muitos e muitos anos. Posso dizer que ele é um dos francos favoritos ao prêmio de melhor filme. É um filme que tem um ritmo muito atual. Eu achei até isso me incomodou. Eu já nos meus frenético, 50 né? anos querendo diminuir o ritmo e o filme querendo que eu atropele, minha mente bugando no meio do filme.
E, e aí é um filme até que me incomodou, não sei se eu vou voltar a rever, porque eu me senti meio... É uma situação que eu não gostei, mas assim, como filme, como interpretação fabulosa, roteiro ágil. É pra gente já começar a botar ali na... A Como é gente que vai vai ser? batendo esse papo e aí a gente vai entrando num consenso, mas você Então fala a colocaria em sua qual? opinião. Ah, bom, então vamos lá. Cara, eu também achei muito bom o filme, muito bom. São mais de acho que 2 horas e pouco de filme, e assim, ele passa muito rápido mesmo. Essa questão dele ter uma espécie de um clímax constante, né? Ele é meio. É um filme ansioso, assim como é de fato o Marte, né? E eu acho que o diretor ele acabou escalonando, né? Porque o Joias Brutas ele já é um filme que tem essa questão da ansiedade, essa questão da velocidade muito presente. Mas nesse aqui, ele dobrou a aposta e, rapaz, é um filme que tem uma energia, que tem um caos, uma anarquia inacreditável. Dentre todos esses filmes aí, é o mais anárquico, com toda certeza, né? É, com certeza, sem discussão. Um personagem, ele é levemente baseado numa pessoa real, né? Sim. Mas, assim, muito do que acontece no filme foi fruto da imaginação do roteiro, do diretor. Eu acho, assim, ele é o Falcão Negro em Perigo do, da, do filme de biografia, né? Mas não é uma biografia, assim, porque ele tem o Sim. mesmo ritmo, assim, ó. Você É. cai de uma, entra em outra. Quando você acha que ele escapou de uma, ele entra no outro pior. Então, assim, é um, né? E é Assim, interessante. mas tem tudo para ser uma obra-prima. Eu acho que muita gente vai considerar ele como uma obra-prima, um filme diferente. Ele é o filme, eu acho, mais ousado nesse sentido do ano. Conversa com o público mais jovem. Mas teve algumas coisas que me incomodaram. O fato de eu não querer mais revê-lo me incomodou um pouco. Eu acho, então, que as pessoas que sofrerem com ansiedade ali no filme Pô, pode ter probleminha, mas isso é mais pessoal do que conceitual e tal. Mas eu não gostei do fato das trilhas sonoras, e é uma estética dele, isso é válido, isso acontece muito. Muitas músicas da trilha sonora estão muito à frente do tempo que ela acontece. Então, eu acho que isso me tirava um pouco do filme. Ainda eu sou muito ligado em trilha sonora. Então, uma música começa a tocar num filme, seja ela instrumental ou não, a minha mente, né? Então, o que acontece? Então, já abriu com Tears for Fears Change, que é uma música de 82, 83, mas a ação se passa nos anos 50. Minha mente já foi bugando ali também com relação a isso. Então, tem algumas coisas que vai me fazer colocar o filme como excelente, mas quase uma obra-prima. eu vou nessa também. Eu até ia comentar que tem, além dessa questão do clímax constante, tem algumas cenas de meio que uma vergonha alheia, assim, que você fala, meu Deus do céu e tal, né? Mas eu acho que, da mesma forma que esse clímax constante ele fala a favor do filme, ele também é um contraponto negativo nesse sentido, sabe? Porque, cara, você tá sempre lá, chega um determinado momento que você putz, cansa, você precisa dar uma respirada e tal. E não necessariamente que isso faça o filme ser ruim, não. É o que você falou. Cara, é quase uma obra-prima, com toda certeza, mas eu de fato também coloco ele no excelente. Acho que Eu acho que você não tá. vai preparado para isso, né? É, Eu não fui preparado para ouvir New Order, Just for Fears, Peel, num filme dos anos 50. Fui sim. ouvir talvez um swing, um jazz diferente. Ao mesmo tempo que eu vou assistir Mad Max, não o último, né, da Furiosa, mas o Sim. anterior, preparado para uma ação incessante. Você vai preparado para aquilo. Então eu criei uma desconexão que foi demorei para entrar no gatilho, mas achei um filme fabuloso, muito bem feito, excelente, como estamos colocando aí. E uma coisa que me surpreendeu também foi a Gwyneth Paltrow. Ela tá muito bem no filme, assim. Sim. Tá realmente bem no filme. Então, Marte Supreme é excelente. E agora eu vou para outro que a gente já comentou aqui nesse nosso bate-papo inicial, que é Bugônia. Bugônia, Yorgos Lanthimos, e aí tem a Emma Stone, tem o Jesse Plemons, e tem uma história muito maluca, né? Tem uma história que é muito doida e que você vai, até o final do filme,
você vai tentando entender se aquilo de fato é verdade, se aquilo de fato é mentira. Tem toda essa questão de esse caos na mente do personagem do Jesse Plemons, né? Enfim, essa questão do terraplanismo hoje em dia, essa questão do vida fora da Terra hoje, enfim, teorias conspiratórias vão de 0 a 100 nessas 2 horas de filme. E assim, apesar de eu achar que não é o melhor filme dirigido pelo Yorgos Lanthimos, mas é um filme muito interessante, é um filme, eu achei um filme redondíssimo, viu? É um filme muito estranho, né? Ele é um filme que não é para todos. Então, quando não é para todos, eu já falo, não acho que é uma obra-prima. Sim. Além disso, eu acho que o filme tem uma barriga. É. Eu acho que a hora que você descobre a história, quando ele conta para ela o que ele é, o que ele quer, o que está acontecendo, eu acho que tem uma barriga boa ali, que você às vezes dá uma desconectada até o momento em que ele volta, que o roteiro volta a entregar mais algumas coisas, que você dá uma grudada na tela. E aí a parte. Eu acho que tem o melhor fim. Talvez dos filmes. Eu gosto de final impressionante, que não é um final impressionante fora de contexto, só para te chocar. Sim. Porque depois você para e pensa no final, você fala. E se fosse assim? Então, eu acho que ele me ganha bastante no final. Mas eu desconectei muito ao longo dele. As interpretações eu acho que são muito boas, mas elas são repetitivas, as brigas, as discussões, acho que elas se repetem ali. Então, eu acho que Bugônia, para mim, é um filme bom. É interessante o que você falou mesmo. Assim, eu comprei o filme desde o início, a questão deles sequestrando a personagem da Emma Stone, enfim, né? Que ela é uma CEO de uma empresa e tal. Só que, exatamente, eu acho que existe um determinado momento, o filme deve ter 2 horas, talvez. Se tivesse, talvez, uns 10 minutinhos a menos, talvez o filme fosse mais fluido de fato e conseguisse gerar esse impacto constante, né? Da gente ficar, de fato, grudado na tela ao longo dessas 1h45, se 1h50 se tivesse tirado esses 10 minutos. Realmente, e tem uma violência também, que é um negócio que no começo do filme você não acha que vai ter, né? E aí chega um determinado momento, tudo bem, a gente conhece o diretor, né? Mas assim, quem cai de paraquedas, cara, é um filme que é isso, vai de 0 a 100 nessa esquisitice. Enfim, é muito, muito doido. Eu tô meio assim, porque é difícil você falar e não dar spoiler ou não entregar alguma coisa, sim, né? Claro. Mas assim, eu acho que todo filme que parte da premissa de sequestro, na minha concepção, eu sempre espero que pode ser violento, porque muito sequestro, às vezes tem ação policial que exige mesmo a violência. Então, assim, a questão do sequestro, é meio tarantiniano o negócio, né? De surgir uma violência excessiva ali. Mas eu acho assim, essa foi a minha percepção, mas eu acho que o final ele vai mais desagradar geral do que agradar. Sim, sim. Eu tenho uma percepção que ele é um filme para poucos, não é nem para todos, e sim para poucos, né? Concordo. Acho que a gente até resumiu, né? Se você já assistiu, por exemplo, alguns dos filmes do Yorgos e você gosta desses filmes mais esquisitos e tal, beleza, vá. Agora, se você caiu de paraquedas, realmente vai ser difícil de você gostar. O filme, eu acho que ele tem um ritmo interessante, mas ainda assim essas esquisitices todas, para quem não está acostumado, pode afastar de fato o público. Né? E é bom resumir, né? Ela é uma CEO de uma empresa que é sequestrada por um conspiratório, aí, um cara de teoria da conspiração que acha que ela é um alienígena que quer destruir o planeta com seus produtos. Exato. Né? Tem toda uma questão mais profunda sobre isso. Você vai entendendo por que a mente dele se transformou nisso, e por isso ele é um filme bom. Mas é isso, né? E ele sequestra ela e a ação se desenrola, né? Assim, ele tem um plano de fundo, como você falou, é uma sinopse e tal, mas a impressão que dá no primeiro momento é que é uma coisa mais rasa, mas aí você começa a pensar, você começa a refletir e tal, e ele lida muito com a sociedade atual, enfim, com diversas coisas da sociedade atual, né? Assim, Regi, eu
vou falar para você que eu ficaria entre bom e muito bom. Mas vamos deixar no bom aqui. Vamos deixar no bom e aí depois a gente vê aqui. O próximo da Pode ser, nossa. pode ser Pode que ele falar. vire muito bom daqui a um tempo, né? Então, Na quem nossa sabe, é mente. verdade. E, aliás, uma coisa, voltando ao Mark Supreme, é um filme que eu acho que eu não hoje, não em 2026, mas talvez daqui a alguns anos eu acho que eu volte a vê-lo, talvez. Eu gostei desse esse ritmo ágil dele, eu achei interessante. Vamos ver. Quem sabe, né? O próximo é Sonhos de Trem, esse filme aqui que tem o brasileiro Adolfo Veloso na fotografia. Sonhos de Trem que pode ser visto já na Netflix, né? E é um filme poético, é um filme bonito, é um filme emocionante. E aí, a fotografia do Adolfo engrandece ainda mais. A atuação é maravilhosa, direção eu acho impecável, mas tudo casa e tudo acho que se engrandece com a fotografia belíssima, com aquelas cores vivas do Adolfo Veloso, né? Cara, Sonhos de Trem, para mim, é um pequeno grande filme. É Exato. um filme que não vai sair da memória de quem viu com atenção. Ele é um filme lento, ele tem um personagem muito introspectivo e que direção Nossa. de elenco, porque a interpretação dele é muito boa e o diretor, acredito que segurou muito ali para buscar aquela coisa de dentro dele. É um personagem forte, vai contar um pouquinho aí, né? Vamos pegar um pouquinho de sinopse. É um filme pouco conhecido. É um garoto que órfão, foi adotado por uma família que foi extraditada, então muito novo ele entrou no trabalho de corte de madeira, muito novo mesmo. Então ele cresceu órfão trabalhando, dificuldade de ter interação com pessoas, de ter amizade. Aí ele conhece uma pessoa que é o grande amor da vida dele, e aí continua dividindo entre trabalhos, né? Naquela época eu trabalhava muito em estações, e voltar para casa para ter um momento com a esposa e com o filho. É um filme que o personagem é narrativo, né? Então aí vamos entrar já vamos começar a graduar ali, né? Eu acho que a narração desnecessária, a narração não diz de onde veio e nem para onde, porque existe. Então a narração, eu acho que transforma o filme em um pouco de conto de fadas. Um conto de fadas amargo. Não porque é amargo, porque a vida, né? A vida é sofrida demais, né, cara? Exato. Então a vida é muito sofrida. Ao mesmo tempo que ele tem uma fotografia belíssima, uma interpretação maravilhosa, um roteiro fantástico, um final maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim, é encantador. É um filme que você vai. Ah, gosta de filme de drama? Assiste agora Sonhos de Trem. Pronto. Então, eu tô muito. Vou esperar você, eu vou escolher depois. Eu tô muito entre o excelente e o obra-prima. Esse é um filme. É interessante porque o Oscar, ele sempre, principalmente agora, que são 10, ele sempre coloca um filme menor, vamos dizer assim, um pouco independente. Sonhos de Trem, eu acredito que seja um filme considerado, colocando Hollywood assim, um Sim. filme independente. E, pô, foi um acerto incrível, porque ele é um filme, é o que você falou, o protagonista é introspectivo, mas o Joe Edgerton ele consegue entregar uma atuação com a questão da fisicalidade, a questão do olhar. E assim, ao longo do tempo, apesar dele não se abrir completamente para amigos do trabalho, obviamente, assim, ele ainda tem aquela introspecção, mas com o outro você vê que ele começa a se abrir, ele começa, com a ajuda, obviamente, também da esposa dele, então ele começa a se abrir e tal, e aí segue o caminho que eu não vou contar, obviamente, porque assistam, por favor. Contudo, para mim é uma obra-prima. Eu acho que é um filme que ele é lindo, eu saí emocionado e é um filme que você fica pensando nele depois de alguns dias que você termina de assistir. Você pensa em tudo que poderia ter acontecido se ele não fosse por um caminho, se ele fosse por outro. Enfim, é tocante e, putz, para mim é o que você falou, uma pequena obra-prima desse Tem uma Oscar coisa tem 2026. duas coisas desse filme que eu guardo muito, né? Uma eu não posso falar, seria spoiler. Eu vou contar só uma, então. Ok. Que é porque a questão de que ele é tão intrínseco, né? Ele é tão para dentro que as poucas cenas em que ele
externiza alguma coisa, externaliza alguma coisa, fica gigante. Sim. E aí você fica gigante com ele. Então, e são momentos delicados. Muito bom, vou contigo, vou na obra-prima, então. Talvez tenha a questão, você está falando dessa questão da narração em off, eu não sei, eu tô pensando aqui enquanto a gente vai trocando essa ideia, né? Eu não sei, talvez se o roteiro ou se a direção pensou em colocar para que o espectador compreendesse talvez um pouco mais do protagonista, que ele é, assim, eu entendo que não precisaria, mas, sei lá, talvez nesse sentido, assim, de tentar entender um pouco mais, pensando em um espectador que não é um espectador que, por exemplo, assiste Oscar, ou enfim, entendeu? Sei lá, é só uma suposição minha. Transformar ele em filme mais didático, né? Exato, exato. O próximo da nossa lista vai ser Frankenstein, o novo filme do Guillermo del Toro, o último filme aí do Guillermo del Toro, que também está na Netflix, né? Que daí então vocês podem assistir, vocês podem conferir. A gente já bateu um papo a respeito dele. E aí, ô Regi? Eu gosto do filme, eu não gosto do terceiro ato, já falei. Inclusive, esse ano é o ano dos terceiros atos. Ou ele me surpreende demais, Sonhos de Trem Bugônia, que eu adorei os terceiros atos. O Mar Supreme não, já acho o filme bastante linear. O Frankenstein, eu acho que ele cai muito no terceiro ato, mas cai demais no terceiro ato. Algumas soluções, opções de roteiro me deixou meio realmente chateado. Porque eu estava gostando muito do filme, do andamento, principalmente que a gente tem o filme do Frankenstein, do De Niro na cabeça, da imagem do Boris Karloff na mente, ele muda isso. Eu acho que a própria produção forçou um pouco, o pessoal dando indicação de melhor ator coadjuvante, sendo que a maquiagem eu acho que acaba muito com a interpretação dele. Então é um filme que eu fui desgostando também. Então tem isso. A trilha sonora não me encantou também, que é um filme, é uma coisa que no Sonhos de Trem me encantou totalmente. Sim. Bom, dito tudo isso, eu não tenho dúvidas, então pode falar. E aí vamos ver se a gente vai encaixar. Você quer que eu entregue para você ver se encaixa? Eu ia colocar ele no muito bom, pelo design de produção, pela produção em si, não é só pelo design de produção. Sim. Mas aí para subir 2 degraus ali, eu acho que não. Você sabe assim que a gente está vendo aqui, por exemplo, o Bugônia, que é um filme que a gente colocou como bom. Eu prefiro o Bugônia do que o Frankenstein. Eu acho que ele tem tem uma questão meio de super-heróica, ele batendo nos caras lá no início do filme, ele empurrando o barco e tal. Então eu acho que tem uma questão meio super-heróica que não me agrada tanto. Tem a questão, como eu já falei, e assim, é isso, né? É uma coisa muito particular. Cinema é uma coisa muito particular nossa, né? Eu queria ver um monstro mais monstruoso, vamos dizer assim, e não tão performático, né? Naquela movimentação esqueci o nome do Jacob Elord. Então, assim, é um filme talvez um pouco mais longo também, eu achei. Eu colocaria ele no bom. Eu colocaria ele no bom, viu? É que assim, eu não consigo desconectar de Oscar. Eu tenho um glamour com Oscar. Eu acho que é um filme que tem cara de Oscar. Grandiosidade, produção enorme. E eu acho que aí é uma coisa pessoal, né? Talvez eu tenha jogado o Bugônia para bom, porque ele é muito independente, alternativo. Isso é entre aspas, um preconceito que a gente carrega, porque a gente é da época que o Oscar tinha os filmes de superproduções. E não, tem que atualizar e tem que pensar o filme como obra. Sim. Né? Bom, vamos tirar um para o ímpar aí. Eu acho que dá para deixar o Frankenstein como bom. Tá. E aí, comparando com os dois, eu não ligaria, já que a gente já estava em dúvida. Isso acontece muito em tier list, né? A gente vai mudando as opiniões. Eu acho que daria para subir Bugônia, porque eu estava em dúvida sobre o Bom e o Muito Bom. No seu caso, você prefere o Bugônia do que o Frankenstein ou não? Ou ao contrário? Sabendo o final do Bugônia, eu prefiro Frankenstein. Eu provavelmente não vou rever nenhum dos dois. Então, assim, é mais por qualidade. Eu acho assim, o Frankenstein tem defeitos. O Bugônia, ele é diferente. O Bugônia é um filme
melhor resolvido e tal. Então eu acho que o Bugônia é um filme melhor que o Frankenstein. Vamos fazer o Mas seguinte, aí estão falando. por enquanto, vamos deixar os dois no bom, então. Tá Vamos bom, deixar os vamos ver dois como no bom. desenrola. Vamos ver como se desenrola essa tier list aí. Bom, o próximo, vamos falar aqui de Fórmula 1, que é o blockbuster máximo desses 10 filmes aqui. Talvez dá para colocar o Frankenstein também. Não, Pecadores, talvez, mas assim, eu acho que o Fórmula 1 ele tem uma cara de blockbuster convencional, arrasa quarteirões, vamos dizer assim, né? Eu gosto do filme, eu acho o filme interessante, me surpreendeu de estar entre os 10 no, né, quando apareceram lá, quando apareceram os 10 indicados para melhor filme. É um filme que a Apple TV apostou, colocou muito dinheiro e Brad Pitt está bem, excelentes efeitos especiais. Eu acho que a montagem do filme ela engrandece ainda mais essas 2 horas mais ou menos de filme. E talvez, acho que a gente já até comentou sobre isso, o filme, o Rush é melhor, né? Obviamente. Mas assim, acho que desde Rush não tínhamos um filme de Fórmula 1 que mexesse tanto com a galera ou levasse tantas pessoas para o cinema, né? Ele é sei lá, eu gosto do filme, acho ele. O que mais me atrai no filme é assim, é que tem boa parte do filme que me impressiona, mas não é pelo roteiro, não é pela interpretação, Verdade. talvez pela direção, mas não sei o quanto a direção influenciou nisso que eu vou falar, que é o efeito visual. E o efeito visual dele é muito moderno. Sim. Hoje, o efeito visual não é feito mais para te impressionar, porque nada mais depois de um dinossauro em Jurassic Park vai te impressionar muito. Então, o que acontece? Hoje, a luta, o gol é esconder o efeito digital. A partir do momento que você nem sabe ali o que é real, o que não é, você até achar que não é, e na verdade às vezes é real, né? Então, e o filme tem muito disso, porque muito do filme passa em cenas de corrida. Então eu acho assim, ele cresce muito nesse momento. Mas aí vamos falar Oscar, vamos falar de filme completo, Sim. direção, interpretação. Brad Pitt tá bem, mas fazendo o básico, né? Pô, Exato. vamos pensar, Brad Pitt de Benjamin Button, Brad Pitt de muitas outras coisas. E eu Sim. acho que o personagem do Brad Pitt é um personagem muito surrado já. Personagem muito usado no cinema. Então, é um personagem que, para mim, já vi muitos iguais. Ou é no esporte ou é na polícia, né? O cara que tá aposentando é a maior missão da vida do cara, é um dia antes da aposentadoria. Esse cara também tá indo para aposentar e o melhor momento da vida dele é antes de aposentar. Então, isso é meio repetitivo. Então, assim, entretanto, é um bom filme. Você vê poucos defeitos no filme. Então, eu acho que ele nem tem a intenção de ser um filme excelente para Oscar, obra-prima para o cinema. Eu acho que ele tem a intenção de ser um bom filme ou um muito bom filme. Eu acho que ele é um bom filme. Não, eu tô nessa também, Regis. Assim, eu gosto bastante do filme, é o que você falou. É interessante você assistir, por exemplo, um Drive to Survive, né? Que tá na Netflix, né? Que é, putz, excelente. Aí mostra os bastidores da Fórmula 1. Então, talvez a Apple TV tenha feito esse filme, além dos efeitos especiais, etc e tal, Brad Pitt, não sei o quê, mas olhando também para o sucesso do Drive to Survivor também, né? Porque, pô, ele já tá, acho que na quarta ou quinta temporada e é um sucesso inacreditável. Mas assim, de fato, é um filme que acho que até a Apple, eu nem sei, mas eu acho que até a Apple ficou surpresa com essa indicação. E é um filme bom, assim, é um filme bom. E eu acho que é um filme que você precisa precisa ver no cinema ou na maior tela possível. É um filme de cinema, não tem como. Talvez dentre todos esses seja o mais cinemão, assim, de que você precisa ver no cinema. Sim, com Eu acho que certeza. é, né? Eu acho que é, né? Com Então, certeza. eu acredito que o bom está de excelente tamanho pro Fórmula 1, que faturou uma boa grana nos cinemas também. E, enfim, a impressão que dá é que você está jogando um videogame, porque quando tá nas corridas lá, é inacreditável, assim. É inacreditável. O seriado ele revitalizou a Fórmula 1, né, como Sim. esporte. O filme veio nessa esteira e muito bem feito. Então, isso é indiscutível. Eu acho que talvez eles não estavam nem esperando uma indicação de melhor filme, entendeu? A gente está falando de uma indicação de melhor filme, não de um filme bom, um filme que tem que se ver. É um cinemão.
né? Mas eu acho assim, tá muito atrás de outros cinemãos. Ah, Sim, um Batman, né? Sabe, exato. Cavaleiro das Trevas, ou um Senhor dos Anéis, então, assim, é um cinemão, né? Mas é um cinemão bom. Com certeza, com certeza. O próximo da lista, Valor Sentimental, é o filme que muito provavelmente vai dar o Oscar de ator coadjuvante para o Stellan Skarsgård. É um drama é, interessante também e que ele traça alguns paralelos também, não só com a questão de família, núcleo familiar, mas também com a questão do núcleo cinema, né? Isso é interessante, que fica essa linha tênue, né? De você ver um cara, um diretor, enfim, um roteirista trabalhando. Ele é diretor, né? Sim. Ele é diretor de cinema. Então, o diretor, e aí, do outro lado, ele precisando lidar com a questão da própria vida e desses machucados, dessas feridas não cicatrizadas do passado dele. E aí, obviamente, que tem a ver com a questão com as filhas também e tudo mais. É um filme também intimista e é um filme que, assim, você não vê o tempo passar, diálogos afiados, enfim, eu achei um filme muito legal também, muito, muito bom. É a pedra no sapato aí, né? O Agente Secreto, eu acho que é um filme. É difícil a gente falar, né? O que a gente acha, senão a gente vai entregar ali, né? Há tão cedo, né? Mas eu acho o filme, falando que você está trabalhando no que você disse aí, né? Bom, é um diretor de relacionamentos. É. Então, ele está num território confortável. Ele está falando sobre um diretor, ele é diretor, então ele é relacionamento e é confortável. Ele está no terreno dele. Filhas, né? Inclusive, deu indicação para 4 nomes no elenco, né? Então, filmes de relacionamento, quando são bem feitos, extrai muito das interpretações. Então, estão todos muito bem. O Stellan, acho que teve a interpretação da carreira, né? Então, ele é o ponto emocional do filme, né? E assim, eu achei um pouco arrastado. Eu acho que a história deles não me pegou muito. Ah, Ah, tá. assim, claro, gostei muito do filme, muito bem dirigido, o roteiro muito bom. Poucas coisas me desagradaram. Uma coisa foi essa, de eu achar um pouco arrastado. Tem hora que os diálogos entre as irmãs já não estavam me interessando muito, porque eu já sabia o que eles achavam do pai. Então, eu estava mais pensando na resolução que eles iam dar para a situação. Então, eu acho que me enroscou um pouquinho na questão de muito diálogo sobre relacionamento, que é o filme sobre isso, mas eu achei um pouco arrastado. Além disso, me incomodou muito o fato de nem não se ter muita coerência na língua. Porque, Ai, assim, sim, qual é seria a verdade. coerência da língua? Eles estão falando entre familiares, falando em norueguês, como eles fazem em alguns momentos do filme. E quando tem alguém de fora, como a atriz que vem de fora, ou outras pessoas do elenco ali, que não são noruegueses, falar em inglês. Ok, daí tudo bem. Mas tem muitas cenas que está só a família, eles estão falando em inglês. Então, será que não é uma jogada do diretor para deixar o roteiro um pouco mais pautável, em diálogos mais afiados? Então, assim, eu senti o diretor um pouco me conduzindo no filme, e eu não gosto, isso me incomoda. Então, tem algumas coisas que ele estava querendo me induzir ao que ele está pensando de forma estratégica demais, em que passou a linha do perceptível. Então, assim, é um filme fabuloso, muito bom, mas eu acho que a nível de obra-prima, eu acho que esses escorregões eu não consigo deixar passar. Sim. Então, no meu ponto de vista, é um filme excelente. Eu tô com você também. Eu acho que se não tivesse a entrada da Ellie Fanning, por exemplo, e eu acho as irmãs, a atuação das irmãs maravilhosa, a Renée Trainsby e esqueci o nome da outra, mas enfim. É, eu acho que daí eu sentiria talvez um pouco mais dessa questão de tipo, putz, acho que esse diálogo meio que já entendi e tal, mas eu acho que com a entrada da Ellie Fanning, essa roda começa a girar um pouco melhor para mim, né? Essa roda começa a girar um pouco mais, um pouco melhor. Tem uma cena
onde ele conversa, eles estão numa praia, e aí ele e a Ellie Fanning conversam, que essa cena é É a melhor cena do filme. maravilhosa, é a melhor cena do filme, é a melhor cena do filme. Então, assim, para mim, é um filme excelente também, que é um filme É, de... as melhores cenas do filme são de diálogo, porque o filme é baseado nisso. Com certeza. E eu acho que, assim, quando eu lembro do filme, eu lembro da cena da praia. E se eu puxo um pouco mais de memória, e é um filme recente, então não deveria estar puxando tanto assim de memória, eu lembro da última cena da Fanning, que eu achei fabulosa também, e a cena delas conversando no cinema. Mas assim, eu tenho que puxar muito de memória, assim. Então eu acho que é um filme que com o tempo vai ficar inesquecível para mim, exceto a interpretação do Stella. Uhum. Mas é um filme que, se você botar na ponta do lápis ali, ele é um filme quase sem defeitos. Então, bem escrito, é um filme excelente. Com certeza, com certeza. Vamos agora para Pecadores. Pecadores que Vai dar briga agora, hein? Agora, hein? Pecadores, que é um filme que talvez tenha sido um dos filmes que mais fez barulho, né, em 2025, assim. A galera gostou bastante, e faturou alto também nas bilheterias. Cara, é um filme que me fez, assim, eu adoro esse filme. É um filme que me fez buscar novamente. Eu tenho aqui um quadrinho, eu já até comentei do Robert Crumb, que ele fala sobre blues, jazz e tudo mais. E aí o filme me fez com que eu voltasse a, enfim, pesquisar algumas coisas, algumas músicas. A trilha sonora do Pecadores eu acho impecável, maravilhosa. E eu não tenho tanto problema, até você vai comentar disso, dessa mudança de gênero dentro do filme. Assim, realmente não tenho problema, e acho um filmaço, Regi. Eu acho um filmaço. Eu acho ele um filmaço até começar o segundo filme. Sim, entendi. Eu acho ele, o segundo filme dele, eu acho ele muito ruim. Eu que sou, filme de terror para mim, cara, Exorcista, cara, A Morte do Demônio, em que cada cena é meticulosamente estudada, cada diálogo é meticulosamente... Eu acho que ele fez tudo isso até começar o filme de terror. Então eu acho que ele é um ótimo filme de drama, para colocar a gente, situar a gente naquela época, né, do segregarismo ali, do racismo, entra a Ku Klux Klan no meio, eu acho que de amizade, a trilha sonora para mim é a melhor do ano. Oi? Até para enaltecer a cultura afro também, né? Sim, a trilha sonora para mim é a melhor do ano. Mas para mim o terceiro ato derrubou muito, assim, eu acho que tem alguns erros, cara. Eu acho assim, eu vi erro mesmo, assim. Só dando um exemplo, tem um momento que o grande vilão do filme é ferido. Vida que segue. Tava acontecendo um reboliço total no salão, gente comendo gente, matando gente. De repente, a mesma coisa acontece perto do final. Então é outra briga entre o mocinho e o bandido lá, e novamente é ferido. Só que a cena, a lógica muda totalmente. Então ali já está aparecendo um clipe do Thriller do Michael Jackson, mal feita, e aí os outros vampiros, vamos dizer assim, sentem o reflexo desse golpe, sendo que dentro do salão não sentiu. Então eu acho que teve muito, não é nem erro de continuismo, assim, é mal cuidado de roteiro ou não, foi de propósito, porque no final ele quer impressionar como se fosse. Então, cara, isso me incomodou tanto. O terceiro ato me deixou agoniado, assim. As piadinhas do Delroy Lindo, acho que não entrou nenhuma, cara, depois da cena de terror. Tentou colocar um humor que para mim não coube, assim, fora de timing totalmente. Mas, enfim, eu acho que ele foi muito ousado. Sim. É um filme talvez o mais ousado entre os grandes filmes do ano. Ele é ousado dentro de um filme que fez sucesso, então isso é difícil. Então talvez seja o filme mais ousado do ano. Enfim, falei tanta coisa aí. Vai dar briga agora. E é um filme também que, assim, ó, essa questão da ousadia, assim, ele é um roteiro original, né? Ele não é baseado em super-herói, ele não é nada disso. Então, é interessante também ver que, nesse ponto, o cinema, entre aspas, ainda vive, porque
ainda o público, dependendo do filme, ainda eles aceitam materiais originais, vamos dizer assim, né? E não fica só sobrevivendo. Gosto muito de super-heróis e tudo mais, mas não fica só sobrevivendo disso, ou de sequências de Pânico, por exemplo, assim, tá? Não desgosto de nada disso que eu tô falando, mas só para vocês terem essa, enfim, só para eu conseguir pontuar. Cara, eu vou falar que para mim é uma obra-prima. Cara, pra mim ele tá no muito bom. No muito bom, caramba. Eu não... Cara, o terceiro ato me deu, mas não tem problema, né? Não tem como colocar 2 aí, né? Vamos botar no excelente, então. Pronto, para ficar no meio termo. Pronto. Pronto, ó, para É... ficar no meio termo. Desempate. Pô. Aí, ó. Até que não tivemos tanta briga assim, mas Você achou que eu ia colocar ele no bom? eu achei que você ia colocar ele no excelente. Ah, tá. Eu achei que você fosse colocar O ele no terceiro excelente. ato, pra mim, me derrubou muito, cara. Derrubou muito, cara. Mas, Assim, assim, é uma opinião, né? claro, Provavelmente não. eu estou contrário à maioria, mas, E mas é isso. você acha, Regi, que assim, tudo bem que agora já foi, já houve a votação do Oscar de melhor, abrindo parênteses, né? De melhor ator e tal, mas assim, se não tivesse rolado essa votação ainda, e com tudo que tá rolando, que o Timothée Chalamet falou umas, né? Putz, falou umas coisas que desagradaram, enfim. Você acha que ele poderia perder esse Oscar? O ator, O o ator. Timothy, É. que não. Será, cara? Eu acho que Não não. é. Tá muito em cima. Tá Ah, muito não, em cima. não. Hoje, agora não, agora não, mas eu digo se Ah, não mais pra... tivesse isso, se não tivesse havido a votação ainda, tá? Ainda vai Ah, se haver o a Oscar votação fosse daqui... daqui um mês, sei lá, daqui 2 meses. Aí cairia no colo, eu acho que do Leonardo DiCaprio ou Wagner Moura. O Wagner Moura Também cresceu demais, cara. Ele tá muito bem nas entrevistas, muito simpático. A turma tá impressionante. adorando levar ele para entrevistar, porque, enfim, E, cara, e, o além, Wagner Moura tá super e bem, além, mas assim, né? Marte Supreme, o Timothy não tem sim, como, né, não, cara? Não sem tem dúvida, como, né? sem dúvida. E falando do Wagner Moura, além dele estar sendo levado para vários programas de entrevista, é interessante ver que todo mundo, ator, atriz, enfim, gosta dele, né? Vai no tapete vermelho, abraça e tal, cumprimenta, conversa, enfim. Então é super interessante ver, como você falou, esse crescimento dele também nesses últimos meses aí, né? Bom, vamos lá agora para Hamnet, que é um filme que eu fui ver no cinema. Cara, eu chorei horrores nesse filme, Reg. Chorei É horrores. mesmo. Caraca, eu achei que Nomadland é um ótimo filme da Chloe Zhao, mas até o momento, para mim, Hamnet é a obra-prima dela. Todo esse trajeto, todo esse caminho, primeiro começando com essa questão a fotografia é maravilhosa, toda essa questão da personagem da Jessie Buckley com a questão da natureza, enfim, esse drama familiar também, até chegar naquele desfecho apoteótico, putz, para mim é 10 de 10, assim, tranquilamente, cara. É. Eu acho, diferente do Pecadores, eu acho que o Uhum. Hamlet é um filme quase que retocável. Porque quando eu falo de obra-prima, cara, então assim, claro, tem que captar cada um. Captou você, e Claro. algumas coisas me incomodaram bastante. Mas é um filme que no final eu acho que cresceu muito. Então, vou dizer aqui o que não me levaria a colocar como obra-prima, que eu acho que você já, claro, já falou que, entre aspas, já falou que é obra-prima, né? Já dei spoiler. Uhum. Ou talvez a grande obra-prima aí do ano. Eu não gostei da encenação, eu achei que tiraram coisas do filme para ele ter um pouco mais de classificação etária. Então, é parto que não aparece, mal aparece um cordão umbilical, cena de sexo com que não sei nem como conseguiu fazer o sexo com tanta roupa. Então, assim, eu achei que algumas cenas tá muito novela das 6. Não interpretação, mas eu acho que eles tentaram aumentar a classificação etária do filme. Então, isso me deixou para um filme como para ser o grande filme. Então, assim, eu acho que é uma coisa que talvez seja a escolha da diretora mesmo, enfim.
mas isso me desagradou um pouco. Eu acho que o desenvolvimento da personagem, eu não gostei, assim, ela é uma mulher, é uma mulher que cresceu no mato, criada por bruxas, que trouxe o homem para ela, entendeu? Não é, entendeu? Ela trouxe o Shakespeare para ela, na cena, inclusive, que eu citei. Então, ela urra no parto, é uma mulher guerreira, brava, que depois cai muito em termos de desenvolvimento do personagem dela e transforma ela numa pessoa mansinha, em que para justificar a importância do Hamlet. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento da personagem caiu bastante na segunda metade do filme, e até contradiz o que mostrou no começo. Mas E você aí acha que depois ela isso... volta a brilhar. Mas eu tô falando de Desculpa. interpretação ainda, tô falando de desenvolvimento da personagem, Sim, né? sim. Porque ela Não, trabalha dentro do roteiro que ela recebe. o que Aí, o que eu ia só perguntar para você, desculpa cortar, mas você não acha que, por exemplo, esse descompasso, vamos dizer assim, não tem a ver com a época que o filme está sendo contado? Porque, assim, até um determinado momento, obviamente, a personagem consegue ser forte e tal, mas na época existia um teto, entendeu? Então, para ela ultrapassar esse teto e, por exemplo, sei lá, bater de frente com o Shakespeare na questão dele, sei lá, não viajar mais, enfim, alguma coisa nesse sentido, ela não consegue, entendeu? Talvez nesse ponto, assim, não, ela pensando sugeriu. na época, né? Ela sugeriu até, porque ela se mostrou muito madura na conversa com o irmão dela, né? Dando um pouco de spoiler aqui, né? Mas ela, enfim, ela se mostrou muito madura. Não, ele tem que ir, porque aqui é pequeno demais para Shakespeare, né? Mas ali era um personagem que era pequeno demais para ela, porque ela que ela mostrou no começo, ela era muito maior que o lugar, e depois ela se demonstrou muito menor que o lugar. Eu acredito que a mudança de desenvolvimento do personagem foi mais com relação ao nascimento dos filhos, Sim, da que família, agora eu né? vou proteger minha ninhada e ficar aqui descascando batata quietinha. Descascando a batata da janta e deixo de ser a filha de bruxa, a mulher do mato. Então, assim, eu achei, me causou um pouco de. Mas eu falo assim, não é um problema, é que estamos discutindo obra-prima ou não. Claro, claro. Então, agora, e no final ela brilha. E aí vamos entrar na interpretação dela. Eu achei que ela trabalhou no limiar do caricato. Ela é a pessoa que tem o parto mais inaudível do universo. Daí tudo bem. E a gente viu vários filmes com parto, entendeu? Então, assim, trabalhou no limiar ali, tipo assim, mas daí quando você lembra de uma Meryl Streep, que é um papel muito forte, um personagem muito forte. Então ela trabalhou no linear, assim. Mas, assim, eu acho que em alguns momentos ela, apenas com o olhar, ela interpretou muito mais do que nos momentos de urro, que é a parte Sim. final lá, em que ela descobre tudo, e aquela a expressão facial dela ali. Então, assim, a interpretação dela é fabulosa, a melhor interpretação do ano, com certeza. Junto com a do Timothy ali, eu não gosto de separar sexo e interpretação. Eu acho que é uma coisa que tinha Aham. que cair no Oscar. Eu acho que as duas melhores interpretações do ano é a dela e a do Timothy. E a dela num limiar, coisa que a do Timothy eu acho que não teve limiar, não. Então assim, compreendo, já que você cedeu no Pecadores, eu ia colocar ele como excelente, mas eu acho que está super justificável e muita gente vai achar ele como uma obra-prima. Então, Então, eu fechou. acho Vamos. que pode botar numa obra-prima. Maravilha, então. Fechadíssimo, então. O próximo, e aí eu vou deixar, obviamente, a gente pro final, né? Claro. Uma batalha após a outra, filme um futuro distópico aí do Paul Thomas Anderson com Leonardo DiCaprio, que na verdade, Regi, quando esse filme, quando eu nem sei se eu comentei isso nos outros vídeos, mas a primeira vez que eu vi esse filme, sabia que o Paul Thomas Anderson conheço e já vi, acho que todos os filmes, se não todos, quase todos, mas assim, falei, caramba, para onde que esse filme vai levar a gente? Porque o trailer, ele meio que não entregava muita coisa. Excelente, isso é muito bom, muito bom. E aí depois, quando eu assisti ao filme, rapaz, é uma pedrada, é uma paulada, e assim, Leonardo DiCaprio muito bem, a Teyana Taylor muito bem, Champagne, Benício Del Toro, enfim, cara, que elenco inacreditável, sem contar aquele universo criado pelo roteiro e obviamente pelo diretor também.
que é espetacular, opressor e que te dá medo, né? De fato dá medo daquele ambiente, daquele universo que a gente está assistindo. Cara, eu tenho tanto elogio para esse filme que eu assisti 2 vezes, já queria ter assistido a terceira. Eu acho que ele é um filme completo. Uhum. Eu acho que tem tudo no lugar, né? Eu acho que ele trabalhou, ele faz isso de uma forma tão sutil, cara. A gente pensa em Tarantino, a gente lembra dos filmes feitos por cenas, episódios, né, Sim. praticamente. Você lembra das cenas de Pulp Fiction? Você pode até não montar na ordem, porque realmente ele não foi feito nem numa ordem cronológica. Mas você monta o filme do Tarantino em cenas. Eu acho que A Batalha Após a Outra é um filme que você consegue montar em cenas. Ele tem muitas cenas memoráveis. E cenas memoráveis que ele faz ser memorável e boa, né? Ou aquela cena da fuga é muito boa, aquela cena dos carros é muito boa, aquela cena do champanhe amarrado é muito boa, a cena de descobrir o sexo é muito. Você vai lembrando das coisas, muitas cenas boas. E aí eu até traço um paralelo com o Marte Supreme. É uma batalha atrás da outra. O Marte Supreme é uma cagada após a outra, né? Porque ele só vai piorando a situação dele, cara. É Só, velho, incrível, dá impressionante. desespero. Nisso, agora ele não sai dessa mais. A batalha após a isso não é uma luta atrás da outra, né? Dos personagens. Que você falou, você não sabe onde vai dar. Eu acho que a trilha sonora é uma trilha sonora atualíssima. Eu acho que Uhum. diferente das outras trilhas sonoras, ou principalmente com a do Pecadores, que é a melhor trilha sonora do ano, mas o Batalha Após a Outra. Inclusive, eu estou fazendo um estúdio legal sobre trilhas sonoras aí. Ele é uma trilha sonora muito atual, que é aquele ritmo batido ali, e ali o ritmo da cena vai, e o compositor ali não desiste da cena, então vai aquele piano incessante, batendo num tom só e dando ritmo. Eu acho que as duplas foram muito bem formadas, então a direção de elenco fabulosa. O Leonardo DiCaprio está muito bem nas cenas com o Benício, ele deixa esqueci o nome da menina Eu vou indicada pegar ao o nome Oscar. dele. Ele deixa ela brilhar quando é o momento dela brilhar. Diana Taylor, né? Diana Taylor, isso. Então ele deixa a Diana brilhar. Quando a Diana tá com o Champagne, cara, que é um dos melhores atores da história do cinema, deixa a Diana brilhar e depois ele devolve na mesma intensidade, que dupla. Aí quando o Champagne vem interpretar com a A Chase Infinite, né? Essa que eu tava tentando Chase lembrar. Infinity, cara, que cena é aquela do Champagne? Então, assim, tá vendo, cara? É um filme que você se empolga em falar dele, que eu não encontro nada que alguém vai falar, um filme muito longo, eu não vi passar. É verdade, é verdade. O roteiro encaixadinho, todas as cenas, e até cenas parecem menores. O Leonardo DiCaprio tá tão bem que ele transforma a cena que os meninos vêm buscar a filha dele para sair. Ele transforma a cena em outra É. coisa, né? Então, assim, a cena do telefone já é icônica, da cabine telefônica, tá vendo? Você vai lembrando das cenas. Eu, assim, não tenho nem o que discutir. Para mim, a Batalha Após a Outra é uma obra-prima. Coloco ali junto ou meio degrau acima de Sangue Negro do Paul Thomas Anderson. Então, eu até ia falar, né? Porque o Paul Thomas Anderson, cara, ele tem muitas obras-primas, assim. Putz, Sangue Negro é maravilhoso. Magnolia eu acho espetacular, assim. Apesar que Magnolia putz, é difícil. Rever Magnolia é um socão no estômago, mas enfim, é uma baita obra-prima. E aí tem uma outra coisa também, falando da Chase, que, assim, ela como uma atriz jovem tá ao lado do Champagne e entregar uma atuação tão inacreditável como aquela é uma coisa assim, obviamente o talento dela que é impressionante, e aí obviamente essa questão da direção, né, do Paul Thomas Anderson também, e que ajuda nesse ritmo, enfim, nessa entrega toda, para mim também, sem muita enrolação, para mim, obra-prima também, com toda certeza. E finalmente ele vai ganhar o Oscar de melhor filme, diretor, enfim, né? Será? Tomara, né? A gente pode finalizar com uma breve percepção do que a gente acha para melhor filme antes da gente realmente comentar no domingo, né? Maravilha, maravilha. Por último e não menos importante, vou fazer o seguinte, Regi. Eu vou colocar Bugônia no muito bom para ficar algum no muito bom. Fechou? Beleza, fechou. Beleza, então. Tá Vamos lá. bonito. Tá bom, então.
O Agente Secreto agora, filme nacional, que assim é legal demais. Volto a falar, né? Muito bom a gente ver. Ano passado ainda estou aqui, esse ano o Agente Secreto, o cinema nacional crescendo. E aí é isso, né? Você vê também, como a gente comentou, o Wagner Moura galgando seu espaço em Hollywood, enfim, e a própria Fernanda Torres também, né? Que esses tempos atrás eu vi a Nicole Kidman e a Jamie Lee Curtis, acho, em alguma entrevista falando dela. Então, assim, cara, é muito legal. Eu fico muito feliz de poder presenciar. Nós ficamos, né, como cinéfilos e tudo mais, nós ficamos muito felizes de presenciar tudo isso. O Agente Secreto, eu até já comentei que tem um determinado ponto que, para mim, me pega um pouquinho, que é a cena das estudantes de jornalismo, que eu acho que fica um pouco abaixo do todo, né? No filme. E conforme a gente foi conversando ao longo dessas lives, ao longo desses vídeos, o filme cresceu mais ainda para mim. Preciso revê-lo, tá? Eu acho que tá. Não sei se é na Netflix que saiu. Liberou. Tá na Netflix, Tá, né? tá tudo liberado, tá na Netflix. Na Netflix, e é um filme que eu vou rever com toda certeza, porque a gente comentou há um tempo atrás que certamente vai ampliar esse meu. Eu já gosto, aumentar ainda mais esse meu gosto, por causa de tudo isso que a gente conversou, por causa de tudo isso que a gente já leu, enfim. Kleber Mendonça não tem o que falar, e o Wagner Moura também, eu acho que é brasilidade na veia nesse filme, né? Que momento do cinema nacional, a gente que viveu o pior, eu vivi o pior, você não viveu, mas a época do Collor, em que cortou toda. A gente precisou do renascimento ali do cinema nacional, né? Eu era pequenininho. Então, tempo do Quatrilho, eu vivi aquilo, cara. Eu estava com 18 anos já. Então, eu lembro da importância que foi Quatrilho para o cinema brasileiro e tal. E Aliás, acompanhado o disso filmão, aí, claro, filmaço. Aquela época estava voltando incentivo, né? A retomada do cinema é o termo certo, né? E aí, chegamos aí, né? Eu acho que não é um filme tão comercial quando eu ainda estou aqui. Exato. Na sessão de cinema que eu estava, algumas pessoas até saíram da sessão, assim. É um filme difícil, então o cinéfilo, o cara que gosta de um filme mais elaborado, vai gostar mais do que o povão comum, assim, que vai só para se divertir, pegar uma sessão de cinema. Talvez se incomode um pouco com algumas liberdades artísticas do diretor e tal, mas eu acho que, assim, para mim, para ser uma obra-prima, é um filme, claro, tirando a parte pessoal de que eu querer revê-lo, eu já vi 2 vezes o Agente Secreto. Tem a questão de eu não achar nada fora do lugar. Eu não achei nada fora do lugar. Essa cena que você falou, inclusive, eu acho que a própria atriz ali, eu acho que te incomodou porque você viu ela atuar melhor no final do filme do que ela estava antes. Que na Ela verdade. volta no final. Ela volta no final. Mas o que eu acho, assim, que não sei se é necessário era, mas assim, eu acho que destoa muito as interpretações de todos os outros com as interpretações dela, entendeu? E eu acho que é uma As quebra duas, né? as duas delas, E eu acho que é uma quebra em determinados momentos essa saída do passado para chegar aqui no presente, na verdade, é uma quebra muito seca. Talvez tenha sido proposital, tá? Talvez tenha sido proposital, mas isso às vezes me pegava um pouco assim. Foram essas eu duas acho que coisas. Assim. eu acho que ele fez isso, ele colocou essas cenas para poder valorizar o final. Pode ser, pode Porque ser. senão o final ia cair no colo. Então a gente acompanha a jornada dela também. Uhum. De uma forma para que valorizar a importância dela no final, entendeu? Mas assim, isso eu não tinha reparado, mas você falando, eu pego um pouco disso. Mas tem uma. Cara, é incrível como você vai lembrando do filme. Hoje me veio um insight, eu pensando aqui, decidir aí o tier list para a noite. Eu lembrei de uma coisa. Eu assisti o filme 2 vezes, tem uma coisa que eu não tinha reparado ainda, que eu descobri hoje. E não é spoiler. A primeira cena do filme, inclusive, tá no trailer, né? O Armando, né, tá sendo não coagido, mas o pessoal tá tentando pegar uma propina ali dele para liberar ele no posto de gasolina, certo? Sim, sim.
ele mostra que ele tem dinheiro, ele não usou todo o dinheiro para pagar o abastecimento da gasolina, guardou no bolso e ele disse para os caras, não tenho. Usei meu último dinheiro aqui na gasolina. E ele não foi conivente com isso, certo? Isso já mostra um pouco do caráter dele. Sim. É uma cena, tudo bem, de demonstração de caráter, não é? E também demonstra um pouco o caso da polícia com o cadáver que está ali, isso é tudo visto no trailer. Bom, depois o filme volta a tratar da propina. E eu não tinha percebido isso. Então, o diretor já plantou a ideia lá. E ele veio tratar da propina, uma propina na cena do projetista e na cena do necrotério. Cara, isso mostra a montagem, como o filme é bem montado, quando tudo está no lugar. As interpretações são fantásticas. Eu acho que Ainda Estou Aqui, a Fernanda rouba o filme para ela até acho ela melhor o filme. O Wagner Moura, ele não precisou, ele interpreta uma das melhores interpretações do ano, a melhor da carreira dele, mas não tem a função de melhorar o filme, porque todo o elenco está muito bem, inclusive eu acho que deve ganhar o Oscar de melhor casting, né? Então, assim, para mim, é uma grande obra-prima do cinema. Colocar aí recentemente ao lado de Ainda Estou Aqui, também eu acho que é uma obra-prima do cinema brasileiro, do cinema, Cidade de Deus e Central do Brasil, enfim. É interessante, porque você estava falando, eu estava lembrando, um grande amigo meu, Fernando, que de vez em quando ele aparece aqui quando a gente faz live, ele foi assistir ao filme com o filho dele, e abraço Miguel também, e cara, é interessante, ele falou assim que saiu conversando com o filho dele a respeito da época, e o moleque tem acho que 16, 17 anos, não sei. Então assim, é legal também porque mostra essa função do cinema também da gente trocar essa ideia, da gente ter esse espaço também para conversar sobre um período que, putz, não pode voltar, não pode ser esquecido para que não volte, né? Então, é legal você ter essa construção também desses novos cinéfilos ou dessas... O cara não precisa nem ser cinéfilo, mas assim, de compreender tudo aquilo que está sendo passado naquele filme. Então, eu fiquei muito feliz também quando ele me relatou isso também, porque é isso, né? É aquele grãozinho aquela sementinha para crescer aí no futuro, né? Com toda certeza. E ele usando as jovens para descobrir a história é um pouco disso, né? De trazer a história de volta para o público jovem, né? Ele retratou um pouco disso nesse sentido também, de fazer as meninas descobrirem a história. Sim. E virem que assim, é uma história que estava debaixo do tapete, que foi trazida à tona, entre aspas, tudo bem que naquele subnúcleo ali, mas que foi trazido à tona por descoberta dos jovens, né? Ele deu um recadinho ali também, né? Com certeza, com certeza. Já é isso, né? Finalizamos essa nossa tier list. E a pergunta que não quer calar: quem leva o Oscar de melhor filme? Eu acho que dá uma batalha após a outra, hein? Então, só para encerrar, que a gente já deu uma horinha aqui, eu acho que quem tá com um dedão na frente é o Marte Supreme. Você acha pelo sistema de voto do Oscar. Eu acho que o Marte Supreme vai estar em segundo lugar em muita lista. E aí, se muita mulher votar em Hamnet, se pecadores pegar um público jovem, se o pessoal estrangeiro votar muito em Agente Secreto em primeiro, ou Valor Sentimental em primeiro, não sei, cara. Eu acho que o Marte Supreme, se eu fosse apostar não azarão, porque não seria um azarão, mas eu acho que se tivesse que colocar ali um dinheirinho, coisa que eu não vou fazer, mas se tivesse que colocar um dinheirinho ali, eu ia talvez no Marte Supreme, rapaz, torcendo por Agente Secreto, óbvio, e ter gostado mais em termos de cinema, como a gente disse tudo aqui, batalha após a outra. Sim. Eu tô com uma batalha após a outra já faz um tempo já, mas eu entendo perfeitamente essa questão, porque só para comentar rapidinho, a escolha, na verdade, não é, por exemplo, o votante fala, o melhor para mim é X. Não, ele faz uma lista do primeiro até o 10º, e aí são vários votantes, e aí quem ficar na melhor posição dentre todos acaba faturando o Oscar. Então é basicamente o modo de votação, vamos dizer assim, né, para saber quem faturou o melhor prêmio da noite. Vou torcer por uma batalha após a outra, apesar de ter adorado Marte Supreme, tá? Na hora não vai ter jeito. Eu vou torcer por Agente Secreto e falar assim, batalha Supreme, não tem jeito. Mas eu ficaria feliz
se perder, se batalha após a outra vencesse agente secreto, assim, por ser o batalha após a outra e não o Mo, Sim. né? Com certeza. Mas a torcida vai ser agente secreto até o último minuto. Então é isso, rapaziada. Ó, domingo, então, temos live. A gente já pode colocar, Regi, a partir das 20 horas, a live, a gente começa a bater esse papo. E é isso, esperamos vocês. A gente vai colocar nas nossas redes sociais o link e tudo mais. E é isso aí, forte abraço, espero que tenham gostado. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, comente também a sua tier list. Um forte abraço a todos e até mais.